Muito bem, chegou o momento de nós estudarmos a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero fazer apenas um comunicado para a igreja. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a divisão sul-americana tomou uma decisão, e esta decisão a gente precisa comunicar a todas as igrejas. Em resumo, é que a partir de agora, nas nossas igrejas, estamos autorizados a escolhermos irmãs da nossa igreja como anciãs da igreja. Antes não era permitido. Em várias regiões do mundo, isso já vinha acontecendo já há um bom tempo, mas aqui na América do Sul ainda não era autorizado. Então, a partir de agora, está autorizado. Há uma diferença entre autorizado e obrigado, né? A igreja não é obrigada, mas a igreja está autorizada, se desejar, poderá escolher anciãs também, anciãos e anciãs. E da mesma forma que o ancião é ordenado, se porventura alguma irmã for escolhida como anciã, também será ordenada para exercer as mesmas atividades que os anciãos ordenados exercem, tá certo? É apenas esta informação, que é algo que já está valendo para as nossas igrejas aqui da América do Sul. Dito isto, quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Jeremias. Nesta manhã, nós vamos conversar com os irmãos sobre alguns jovens que nós encontramos na Bíblia. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, vamos ler a partir do verso 4. Jeremias capítulo 1, verso 4. Acharam? Então fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, neste momento estamos abrindo a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz neste momento. Fala conosco, Pai. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. O verso 4 nos diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias. Quem foi Jeremias? O livro de Jeremias, ele está lado a lado com o outro livro chamado Lamentações de Jeremias, escritos pela mesma pessoa. Jeremias foi um profeta, conhecido também como o profeta chorão. Não é à toa que tem o livro Lamentações de Jeremias. Por que o profeta chorão? Porque Jeremias, ele exerceu seu ministério num momento extremamente difícil da história de Israel.
O profeta Jeremias foi um profeta de coração partido, do coração destroçado com a mensagem que ele tinha que transmitir. Era uma mensagem comovente, uma mensagem diferente. Não era uma mensagem de paz, não era uma mensagem de alegria. A mensagem que Jeremias tinha para entregar para o povo era uma mensagem de lágrimas, de destruição. Em uma das horas mais sombrias do reino de Judá, em um dos momentos mais tristes, Deus levantou um jovem. Este jovem, Jeremias. Um jovem que se achava pequeno demais para a sua missão, mas um jovem que foi escolhido por Deus para realizar essa tarefa. A tarefa de Jeremias não era fácil. Pelo contrário, a tarefa de Jeremias era uma das mais difíceis, porque a missão que ele tinha era alertar o reino de Judá, dizendo: vocês serão destruídos. No momento em que aparentemente o reino de Judá estava vivendo um momento tranquilo, Jeremias precisava chegar e dizer: Deus tem um recado para vocês. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, virá e destruirá o nosso reino. Levará o nosso povo cativo, levará o nosso rei cativo, e ficaremos muitos anos no exílio. Quantas vezes Jeremias precisou dizer essas palavras? Mas o próprio rei, o próprio povo dizia para Jeremias: jamais, que é isto? Você está enganado, nós estamos bem, nós estamos em paz. Mas a missão de Jeremias era esta: predizer o futuro triste que o reino de Judá enfrentaria. Sabe, queridos, por isto que Jeremias é conhecido como profeta chorão. Porque era com lágrimas que ele dizia: vocês não estão percebendo, vocês estão enganados, vocês estão enganando a vocês mesmos. O rei dizia: a gente vai resistir, os generais diziam: nós resistiremos, e Jeremias dizia: Deus falou que não adianta resistir, não adianta resistir, vai ser perder tempo, vai ser derramar sangue à toa, será perder a vida em vão, vocês serão levados em cativeiro. É verdade também que Jeremias disse que Deus não estaria se esquecendo do seu povo. Jeremias disse: vocês serão levados cativos, ficarão no cativeiro durante vários anos, mas Deus trará vocês de volta. Sabe, queridos, no momento negro da história do povo de Judá, Deus levantou um jovem. E eu creio que nós estamos vivendo um momento negro da nossa história também. E da mesma forma que Deus levantou um jovem no passado, Deus está chamando os jovens de hoje para cumprirem a sua missão também. É fácil isto? Não é. Quando a gente olha esse texto que nós acabamos de ler, Jeremias capítulo 1, a gente vê que o chamado que Jeremias recebeu não foi um chamado simples. Quando Jeremias recebe o chamado de Deus, a primeira atitude que ele tem é dizer: eu, Senhor, não, eu não posso ir, eu não passo de uma criança. A palavra que em algumas Bíblias é traduzida como criança, é uma palavra hebraica que pode ser traduzida como criança, jovem, um servo. O que Jeremias estava dizendo: eu não sou ninguém, eu não sou nada,
ninguém vai me respeitar. Vão olhar para mim e dizer: quem é esse que está querendo dar lição de moral na gente? Quem é esse que está querendo dizer que o nosso reino vai ser destruído? Jeremias diz: Senhor, não manda eu não, manda outro. Eu não sei falar. Vocês lembram de uma outra pessoa que disse que não sabia falar? Não era mais tão jovem, já tinha seus 80 anos. Lembram quem? Ah, Senhor, eu não sei falar. Moisés. Vejam, a gente não encontra apenas jovens dando desculpas. Tem aqueles, como a gente disse ainda há pouco, aqueles que são jovens há mais tempo, também dão desculpa, e às vezes a mesma desculpa. Mas sabe, queridos, Deus está chamando. Deus respondeu para Jeremias: Jeremias, você está dizendo que não passa de uma criança, não passa de um jovem? Não diga isso, Jeremias. Não diga não passo de um jovem. Não diga que você é apenas um jovem. Não fuja de Deus. E por falar em fugir de Deus, a Bíblia mostra a história de uma outra pessoa que também fugiu de Deus, ou pelo menos tentou fugir de Deus. A Bíblia não nos diz se era jovem ou idoso. Eu acredito que não era jovem mais, mas ele foge de Deus. Lembram quem foi? Jonas. Também fugiu de Deus, tentou fugir de Deus. Sabe, queridos, a reação de Jeremias não é uma reação diferente da que eu e você poderíamos ter. Jeremias era tão humano como nós, se sentia frágil como nós, se sentia despreparado como nós nos sentimos muitas vezes, mas Deus diz: não diga que sou apenas um jovem. Ou, se você quiser insistir que é um jovem, Deus tem um recado para você lá em 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 12. Abra lá a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 12. Aqui o apóstolo Paulo está falando para um jovem. Digamos assim, o seu aprendiz, Timóteo, estava sendo preparado por Paulo para ser o seu sucessor. Em 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Você está se achando um jovem? Não se deprecie. E que ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude. Você está se sentindo pequeno? Não se sinta pequeno. Ah, eu já não sou jovem, eu já estou com os meus cabelos brancos, ninguém mais vai dar atenção para mim. Da mesma forma que ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze a sua experiência, a sua idade. Sabe, queridos, Deus tem um chamado para todos. Deus tem uma missão para todos nós. Isto porque Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Nós não estamos vivendo esta vida à toa. Deus tem planos para nós. Deus tem propósitos para nós. A história de Jeremias, volte lá em Jeremias capítulo 1, nós encontramos Deus falando que Jeremias já era conhecido por Deus mesmo antes dele nascer. Aqui nós lemos o verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já tinha sonhos para nós, Deus já tinha planos para nós. Eu me lembro
de muitas vezes os meus pais comentando, e até hoje, se alguém perguntar para eles, eles vão dizer, eu mesmo não lembro de ter dito, mas eles contam que quando alguém perguntava para mim, quando eu era bem pequeno ainda, aquela famosa pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eles dizem que eu respondia sempre do mesmo jeito. Eu quero ser pastor, piloto de avião e motorista de Corcel vermelho. Não sei porquê do Corcel e muito menos porquê do vermelho. Mas já dirigi um Corcel vermelho, então isso daí eu já resolvi. Piloto de avião já não tem mais jeito, já desisti. E pastor, eu quero dizer para vocês que eu sempre desejei ser pastor, mas não foi fácil me tornar pastor. No meio da caminhada, eu mudei de ideia. Quando estava no segundo grau, eu sou do tempo do segundo grau, hoje chama ensino médio, né? Quando eu estava no segundo grau, uma tia minha, muito querida, numa reunião de família, quando fizeram mais uma vez a pergunta, o que você vai fazer na faculdade? Eu disse que ia fazer teologia, ela falou, não, você não vai ser pastor não, basta um pobre na família. Se referindo ao meu pai, que é pastor também, né? Basta um pobre na família, a gente precisa de médico, na nossa família não tem médico, a gente precisa de um médico na família. E começou a colocar aquilo na cabeça de adolescente, e eu comecei a gostar da ideia, e quer saber, eu acho que eu vou fazer medicina. E cheguei a fazer o vestibular para medicina. Na minha cabeça eu dizia, eu vou fazer medicina, mas eu vou ser médico e trabalhar como médico missionário lá nas lanchas. Na época tinha várias lanchas na região norte do Brasil. E eu cheguei a fazer o vestibular para medicina. E confesso para vocês que até hoje eu não sei se eu passei ou não. Porque logo em seguida a ter feito o vestibular, antes que saísse o resultado, eu tive uma conversa com meu pai e disse, papai, não tem jeito. O que eu quero mesmo é ser pastor. E aí nem fui atrás de ver o resultado. Eu confesso para vocês que, modéstia à parte, pelo menos na época eram 2 fases, pelo menos na primeira fase eu teria passado. Não sei a segunda fase. Mas eu acredito que eu tinha condições de ter passado no vestibular. Mas aquele chamado que Deus estava fazendo, eu não entendia, mas era o plano que Deus tinha para mim. E eu vou dizer uma outra coisa, falar aqui uma verdade, vou abrir o meu coração. Cadê minha esposa? Está lá atrás. Ela não queria que eu fosse pastor. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes que eu ganhei o coração dela na perseverança, porque entre namoro e noivado foram 5 vezes que ela terminou, e por várias vezes ela disse, eu caso com você sendo de qualquer profissão, menos pastor. E como está filmando aqui, eu não vou dizer o resto da frase que ela dizia, porque daí vai ficar pesado para ela. Mas depois, em off, eu posso dizer para vocês o que mais que ela dizia. Mas, em resumo, ela me conhecia, nós estávamos namorando, nós já éramos noivos. E ela sabia que eu não tinha a menor condição, humanamente falando, de ser um pastor. Mas aqui estamos. Deus fez o milagre dele. Da mesma forma, Jeremias talvez tenha ouvido a namorada dizer, Jeremias, você não tem cara de Jeremias, você não tem cara de profeta, você não tem jeito de profeta, você não vai conseguir ser um profeta. Mas Deus tinha um plano para Jeremias. Da mesma forma, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto
para cada um de nós. Deus quer usar a cada um de nós na sua missão. Sabe, queridos, Deus precisa de cada um de nós. Jeremias, ele foi profeta no tempo de um rei que era jovem também. O rei, no tempo de quem Jeremias tinha o seu ministério sendo exercido, era o rei Josias. O rei Josias foi o último bom rei de Judá. E Jeremias era um jovem, Josias era um jovem também. Josias se torna rei aos 8 anos de idade, quando seu pai é assassinado. Aos 8 anos de idade, ele assume o trono de Judá. Seu pai havia sido um péssimo rei. Um rei que viveu totalmente distante de Deus. Josias assume o trono. Aos 16 anos de idade, ele tem um encontro com Deus. Ele se entrega totalmente a Deus. E um pouco mais tarde, aos 21 anos de idade, ele chama o seu reino para que tivesse um reencontro com Deus. Pena que isto não continuou. Pena que isso não prosperou, porque depois veio outro rei, filho de Josias, que botou tudo a perder. E o reino de Judá se afastou totalmente de Deus. E Jeremias continua com a sua missão de dizer: Deus vai deixar que vocês sejam levados a exílio. Jeremias foi chamado. A Bíblia nos mostra um outro jovem sendo chamado, também um outro profeta, um pouquinho antes de Jeremias. Volte as páginas aí no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E o verso 8. Aqui nós encontramos Isaías sendo chamado, mas uma reação totalmente diferente da reação de Jeremias. Aqui em Isaías capítulo 6, verso 8, nós lemos assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. É como se a gente tivesse ouvindo Isaías falar diferente. Está ali Isaías ouvindo Deus perguntando: cadê? Cadê? Quem que eu vou poder chamar? Quem que eu vou poder enviar? Isaías erguendo a mão e dizendo: eu aqui, chama eu, manda eu vou. Jeremias dizendo: não me mande, eu não passo de um menino. Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Para qual dos dois Deus tinha planos? Para os dois. Qual dos dois tinha uma missão? Os dois. Agora eu pergunto para vocês: qual dos dois enfrentava limitações? Jeremias tinha limitações? Tinha. Jeremias tinha insegurança? Tinha. Agora eu pergunto para vocês: Isaías também tinha limitações? Com certeza. Todos nós somos humanos, todos nós somos falhos, todos nós somos fracos. Só que Isaías, num primeiro momento, ele entende que se Deus estava chamando, Deus o ajudaria, Deus o capacitaria, Deus o guiaria e Deus lhe daria vitória. Jeremias, num primeiro momento, ele foca apenas em suas limitações. Senhor, manda outro, eu não passo de uma criança, quem que vai me ouvir? Então a gente vê um detalhe importante, lá em Jeremias, no capítulo 9,
capítulo 1 e o verso 9, nós lemos, depois que Jeremias diz, manda outro, eu não passo de um jovem, ninguém vai me ouvir. No verso 9, nós lemos assim, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus tocou na boca de Jeremias e disse, vai Jeremias, porque o que eu mandar, você irá falar. Sabe, queridos, muitas vezes diante da missão, nós nos sentimos pequenos. Muitas vezes diante dos desafios, nós nos sentimos fracos demais. Mas lembre-se sempre que se Deus está te chamando, Deus não vai deixar você sozinho. Deus nunca irá mandar você para um lugar em que Ele já não esteja. Deus nunca irá mandar você para uma situação em que irá deixar você sozinho. Deus nunca enviará você em uma missão em que você poderá se sentir abandonado. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus que diz, vá, Ele diz, pode ir, que eu estou junto. Quando Ele chama Josué para liderar o povo de Israel, Josué era um jovem ainda. Deus diz, Josué, tão somente me obedeça, tão somente seja fiel a mim, tão somente confie em mim, porque eu vou estar com você. Sabe, queridos, hoje eu e você estamos sendo chamados por Deus, chamados para realizarmos a obra de Deus, chamados para cumprirmos a missão, chamados para levar a mensagem da salvação àqueles que estão ao nosso redor. Os adultos estão sendo chamados, mas nesta manhã eu quero fazer um chamado especial à juventude aqui desta igreja, aos jovens aqui desta igreja. Da mesma forma que Deus disse no tempo de Isaías, quem será que poderei enviar? Com quem que eu poderei contar? A quem eu poderei enviar para levar a salvação àqueles que estão ao nosso redor? Deus também está falando da mesma forma hoje. A pergunta que Deus fez no tempo de Isaías é a pergunta que Deus está fazendo para nós nesta manhã. E jovens aqui da igreja de São Lourenço do Sul, qual resposta que vocês irão dar? A resposta de Jeremias, Senhor, manda outro, porque eu não passo de um jovem? Ou a resposta de Isaías, manda eu estou aqui, manda eu, me envie. Eu sou pequeno, eu sou fraco, mas eu sei que tu irás comigo. Qual a resposta que você irá dar? Enquanto você pensa, eu quero lembrar que a serva do Senhor, no livro Conselhos sobre Saúde, na página 35, ela diz uma frase muito importante. Ela diz assim, a inatividade é registrada nos livros do céu como oposição à obra de Cristo, pois ela produz a mesma espécie de fruto que a franca hostilidade. Deus clama por obreiros ativos. Ah, pastor, eu estou cansado demais para fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu sou novo demais para fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Sabe, queridos, a última coisa que você pode fazer é ficar parado. A única coisa que você pode fazer é ficar de braços cruzados. A última coisa que você pode fazer é dizer, tem outro que pode ir no meu lugar.
Porque aqui está dito que a inatividade, ou seja, simplesmente ficar sem fazer nada, a inatividade é registrada nos livros do céu como oposição à obra de Cristo. Às vezes a gente escuta aquela frase: você não fazendo nada já está ajudando muito, não atrapalhando já está fazendo muita coisa. Para Deus não existe isto. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um propósito de Deus para a nossa vida. Todos nós estamos sendo chamados por Deus. E mais uma vez eu digo, jovens de São Lourenço do Sul, qual a resposta de vocês para o chamado de Deus? Vão vocês dizerem: eis-me aqui, envia-me a mim? Ou vão dizer: eu não passo de uma criança, eu não passo de um jovem, manda outro no meu lugar? Se você, jovem, deseja dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou falar, mas se o Senhor tocar na minha boca, eu falo. Senhor, eu estou em tuas mãos, usa-me, me envie. Usa-me na tua missão, usa-me no teu serviço. Se você está disposto a responder ao chamado de Deus, eu quero chamar você, jovem, a vir aqui à frente e pegar uma dessas plaquinhas que está escrito aqui: eu vou, eu estou nessa, Senhor, conta comigo. Jovem, se você quer se envolver na missão, agora é a hora de você se levantar, vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu vou. Parabéns, fico feliz com os jovens aqui desta igreja que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Eu vou, não sei o que vou dizer, não sei como vou dizer, não sei o que irei fazer, não sei como irei fazer, mas eu vou, Senhor. Eu aceito o teu chamado, eu aceito a missão, eu quero ir contigo. Ainda tem algumas plaquinhas aqui, e tem jovens ainda. Jovens, Deus está chamando vocês. Enquanto os jovens estão pensando, eu quero dizer: mas o que os jovens podem fazer de missão aqui na igreja? Vocês que já têm uma rodagem maior, já têm uma quilometragem maior na vida, digam aí algumas sugestões do que os jovens podem fazer na missão de ir e levar a mensagem da salvação. Me ajudem aí, deem sugestões para esses jovens. O que os jovens podem fazer? Hã? Falar que Jesus está voltando. Muito bem. Mas de que jeito? Como que os jovens podem falar que Jesus está voltando? Através do celular. Jovem gosta de celular? Hã? Será que eles sabem usar o celular? Sabem? Mais ou menos? Pois é. Se vocês sabem mais ou menos, imagina a gente que já está ficando com cabelo branco então, né? Que outra maneira que os jovens, ajudem esses jovens aqui, deem ideias para eles de como que eles poderão falar que Jesus está voltando. Uma mensagem de Feliz Sábado no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no Orkut, no testemunho pessoal. Os jovens, eles podem conversar com outros jovens, dizendo que Jesus está voltando? Podem. O que mais que os jovens podem fazer? Louvar. Pois é, vocês viram os jovens cantando a historinha de Samuel aqui?
Os jovens podem louvar, os jovens podem cantar. O que mais que os jovens podem fazer? Na escola, na faculdade, eles podem falar de Jesus? Podem. O que mais? Podem falar também que eles devem se batizar nas águas, porque geralmente eles têm conhecimento do batismo na Igreja Católica. Geralmente, muita gente, né? Uhum. Então, eles devem ter conhecimento de que nas águas vem a salvação. Muito bem. Também é uma mensagem que os jovens podem passar. Sabe, queridos, tem muitas maneiras pelas quais vocês podem trabalhar. Vocês podem trabalhar ajudando os idosos. Vocês podem trabalhar ajudando as crianças. Vocês podem trabalhar através dos pequenos grupos. Vocês podem trabalhar através da informática. Vocês podem trabalhar através de clubes de desbravadores, clubes de aventureiros. São muitas as maneiras. Por exemplo, nós temos aqui na igreja alguns desafios. Nós temos, não sei se vocês sabem, mas aqui a igreja está desenvolvendo uma escola bíblica na cooperativa. Alguns já estiveram com a gente lá. Mas nós precisamos de jovens envolvidos nesse trabalho, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão lá na cooperativa de reciclagem são jovens também. E é importante que jovens da nossa igreja estejam envolvidos lá. Uma outra coisa que pode ser feita, a célula, um pequeno grupo dos jovens. Nós temos aqui a geração 148, nós temos a Base Sol, que é o grupo de jovens aqui da nossa igreja. No próximo sábado, no dia 9, às 5 horas, nós teremos um encontro, igual nós tivemos, foi bom o encontro que a gente teve aqui da célula esses dias atrás, foi, né? Pois é, dia 9, nós teremos outro encontro aqui na nossa igreja, com o nosso pequeno grupo, com a célula, com a Base Sol. Os jovens podem dar estudos bíblicos, os jovens podem fazer visitas missionárias, os jovens podem se unir em grupos de oração. Os jovens podem também, por exemplo, ajudarem na campanha Adote uma Peruca. O que é a campanha Adote uma Peruca? É doar cabelo para fazer peruca. Lá em Porto Alegre, em Pelotas também, temos os hospitais que atendem principalmente as vítimas de câncer. E uma das grandes torturas para alguém que está passando pelo tratamento de câncer é quando faz a quimioterapia e caem os cabelos. Os rapazes se sentem incomodados em ficar carecas, mas pense nas moças, nas mulheres que caem o cabelo, porque o cabelo faz parte da essência da mulher, faz parte da alma da mulher, e quando aquele cabelo cai é um desespero. E ali existem grupos de voluntários que confeccionam, que preparam perucas para serem usadas por essas pessoas no período de tratamento. E a pessoa, quando doa 15 centímetros do cabelo, porque o cabelo cresce de novo, mas quando se doa 15 centímetros, já dá para fazer a peruca. E sabe, queridos, talvez você possa dizer, mas pastor, eu não tenho como doar o meu cabelo. Pierre, como é que vai doar o cabelo aqui, né, Pierre? Não tem 15 centímetros nem para ele, quanto mais para doar para outro. Eu aqui não tenho 15 centímetros de cabelo para doar, mesmo que rape, não tem como. Mas a gente pode conseguir outras pessoas que têm o cabelo grande e doarem o cabelo. Eu me lembro uma vez, a minha filha é apaixonada pelo cabelo dela. Ela tem todo um ritual para mexer com aquele cabelo.
Tem dia que começa às 5 da manhã, porque lava de um jeito e passa um produto e passa outro, e tem o jeito certo de chacoalhar aquele cabelo, e tem que... É uma novela. Mas ela acompanhou a luta do irmão. Vocês sabem, o meu filho tem leucemia, graças a Deus nunca ficou careca, mas há muito tempo estamos envolvidos nesse ambiente, e ela foi tocada uma vez a doar o cabelo. A gente conversou com ela, ela falou: pai, mas eu gosto tanto do meu cabelo, e ela tinha um cabelo grandão, e eu falei: filha, o teu cabelo vai crescer de novo, mas se você doar o teu cabelo agora, você vai fazer alguém tão feliz com esse cabelo tão bonito. E ela doou o cabelo cresceu de novo, e está lá bonito de novo. Então, talvez a gente não tenha como doar, mas podemos conversar com alguém que possa doar. Outra coisa que na igreja nós estamos fazendo, nós temos ali o nosso grupo de garotos, que estamos começando, com a Marise está envolvida ali também, né? A Moa está nos ajudando ali, cuidando ali da garotada da nossa vizinhança, dando atividades para eles. Precisamos de pessoas que nos ajudem. Jovens, vocês estão sendo chamados para, de alguma forma, se envolverem na missão. O que vocês irão fazer? Eu não sei. Mas lembrem que Deus tem um plano de trabalho missionário para cada um de vocês. Deus precisa de vocês. Agora, estes jovens estão aqui à frente, e aqui está um grupo de pessoas dizendo: é verdade, vocês têm uma missão de Deus para vocês, mas Deus tem uma missão para cada um de nós aqui. E sabe qual que é uma das missões, não a única, mas uma das missões que Deus tem para cada um de nós aqui? Apoiarmos os jovens. Eles irão fazer o trabalho, mas eles fazem o trabalho com a nossa ajuda. Eles hoje de manhã tiveram um café da manhã fantástico, que eles se reuniram ali, convidaram algumas pessoas. Mas quem que providenciou as coisas para eles terem o café da manhã? Nós. E mais uma vez eu agradeço aqueles que de alguma forma se envolveram, possibilitando que eles tivessem esse café da manhã. E da mesma forma, quando eles forem desempenhar outras atividades, eles precisarão da ajuda de vocês. Os jovens poderão se envolver no grupo de garotos, mas precisarão da ajuda dos adultos. Hoje mesmo vamos ter uma atividade lá em Turuçu, e vamos precisar da ajuda da igreja, com carros para nos levar lá, levarmos essas crianças lá em Turuçu. E aí que entra o restante da igreja. Nós vamos precisar fazer a campanha de doação de cabelo, mas isto eles precisam da ajuda de todos. Eles vão fazer estudos bíblicos, vão fazer visitas missionárias, vão ajudar em grupos de oração, sim, mas precisam do apoio de toda a igreja. Eles vão ter o encontro da base Sol, o pequeno grupo dos jovens, no próximo sábado? Sim, mas eu já vou adiantar que jovem gosta de comer. Se tem uma coisa que jovem gosta de fazer, é comer. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Eles são tímidos, mas comem. E cá entre nós, é bom comer, não é? Eu só conheço uma pessoa. Foi um colega de mestrado meu, pastor também. Eu só conheço esta pessoa que não gosta de comer. E ele diz: eu não gosto de comer. Eu como porque eu sei que preciso, mas eu não sinto prazer em comer. É um problema de saúde que ele tem. E eu tenho pena dele, porque é bom comer. Até a comida ruim, quando a gente está com fome, fica gostosa. É bom comer. Mas esses jovens precisam da ajuda de vocês para eles poderem comer sábado que vem. Então, hashtag fica a dica, já se preparem, que hoje a gente teve um café da manhã, e sábado que vem vai ser um lanche da tarde. Os jovens precisam da ajuda de vocês. Os jovens vão se envolver ali
no evangelismo, na cooperativa, mas precisam da ajuda de todos. Da mesma forma que naquilo que vocês forem fazer, os jovens também estarão se envolvendo para ajudar. Aqui estão os jovens dizendo, Senhor, usa-nos, mas ao mesmo tempo eles dizem, igreja, nos ajude a trabalharmos para Deus. E eu pergunto para vocês, igreja, quem também diante de Deus responde, Senhor, com a tua ajuda, eu vou ajudar os jovens a cumprirem a missão. Deixa eu ver aqueles que irão, estão vendo? Olhe bem aí para depois vocês dizerem, olha, você levantou a mão, então agora é hora de me ajudar. E é isso que nós precisamos. Jovens, adultos, idosos, crianças, todos unidos, cada um dentro da sua força, cada um dentro das suas limitações, mas todos fazendo o seu melhor para pregarmos o Evangelho. E eu quero terminar esta mensagem cantando um hino. Um hino, podem sentar, mas fique aqui na frente que vocês vão me ajudar a cantar aqui. Um hino que resume o que a irmã Margarida disse, que é a mensagem principal que os jovens, os adultos, os idosos, todos nós devemos falar. A mensagem que Jesus irá voltar. E eu quero convidar vocês a terminarmos esta mensagem cantando um hino jovem. O título é Queremos Ver Jesus Voltar. Ao ser projetado aqui, eu convido a todos a ficarem em pé para encerrarmos com este hino. Queremos ver... Pois os sinais mostram cada vez mais.